Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada por aqui. Hoje o nosso foco é um clássico, né? Morte em Veneza, do Thomas Mann. Ok, vamos mergulhar nisso. Temos aqui uma análise bem interessante do Carlos São Paulo, que usa conceitos junguianos para investigar a obra. A ideia é explorar bem a fundo a jornada psicológica do protagonista, o Gustav Aschenbach, sabe? A crise criativa dele, essa luta interna entre desejo, decoro, a busca pela dignidade. Vamos juntos, então, navegar pelas camadas de significado que essa análise traz para essa novela tão marcante. Exato. E é interessante pensar que Morte em Veneza, nossa publicada lá em 1913, né? Mas toca em pontos muito universais. Essa análise que a gente está usando, ela pega a história do Aschenbach como um espelho mesmo para dilemas humanos que continuam atuais. O fascinante aqui é ver como essa leitura junguiana ilumina esse conflito que é eterno, né? Entre os impulsos que arrastam a gente e a necessidade de manter a estrutura, a persona social, a honra. É um drama arquetípico, como Jung provavelmente diria. Interessante você usar essa palavra drama, porque o Aschenbach no começo não parece viver um drama assim, externo, né? A fonte descreve ele como esse escritor super respeitado, quase um monumento de disciplina, vida austera, tudo sob controle. Mas tem uma rachadura ali por dentro. Ele tá num beco sem saída criativo. A análise até menciona algo tipo: quando o trabalho criativo não flui, a gente fica insatisfeito e busca alguma coisa que não conhece. É dessa insatisfação que vem a ideia de viajar, certo? Sim, mas a análise que temos aqui, ela sublinha um ponto curioso sobre essa decisão. Não parece ser uma busca tão consciente, sabe? Tipo, preciso de inspiração ou vou resolver meu bloqueio. É mais uma reação mesmo à estagnação. Tem um trecho que resume bem, ó. O que importou a Aschenbach foi sair do impasse e não descobrir a busca que precisava fazer. Então, o Veneza surge quase por acaso no roteiro dele, mais como fuga desse mal-estar interno do que um destino escolhido com um propósito claro, entende? Entendi. Uma fuga que acaba levando ele para encontros inesperados, né? Que mexem com ele. A análise dá bastante destaque para aquele encontro no navio, com um senhor mais velho tentando se passar por jovem, todo maquiado. A reação do Aschenbach é de repulsa, né? Uma sensação de ridículo, quase uma vergonha alheia. Como é que a análise interpreta isso? Essa reação tão forte a uma figura que parece, sei lá, banal. Olha, essa pergunta é ótima, porque a leitura junguiana não vê nada de banal aí. A sugestão é que essa figura meio grotesca do falso jovem, ela tocou em algo escondido no próprio Aschenbach, uma vergonha guardada no mundo das sombras, como diz a análise. Ou seja, aquelas partes da gente que a gente prefere não ver, que reprime, sabe? Isso levanta uma questão importante: como o outro funciona como espelho para nós. Aquilo que incomoda ou fascina muito lá fora, muitas vezes está refletindo algo aqui dentro. A análise até usa uma metáfora química interessante para explicar isso. Metáfora química? Como assim? Nunca é neutra, né? Ela mistura o que vem de fora com as figuras da nossa imaginação, com o nosso estado interno, e dessa mistura surgem reações, como numa química mesmo. A análise diz que o resultado pode ser o remédio que cura ou o veneno que mata. Esse encontro com o idoso maquiado, olhando por esse ângulo, talvez funcione como um presságio, um primeiro contato com o veneno sutil que começa a circular na psique do Aschenbach, um vislumbre da decadência que ele tanto teme e rejeita. Um prenúncio do que pode viver. Faz sentido. E aí, a gente chega no ponto crucial. Aqui a coisa fica realmente interessante. Aschenbach desembarca em Veneza e logo no hotel, os olhos dele são capturados pela figura do Tadzio, um adolescente polonês descrito com uma beleza quase divina, uns 14 anos. A análise diz que essa visão arranca Aschenbach de si mesmo. Tadzio vira, na hora, um símbolo muito poderoso para ele. Não é só um garoto bonito, né? Seguindo, Tadzio vira a encarnação da beleza ideal, clássica.
Talvez a vitalidade, a perfeição que ele, Aschenbach, com sua vida rígida envelhecendo, sente que perdeu, ou talvez nunca teve. Mas a análise vai além, né? Tádzio também passa a representar a vida não vivida, as saudades do não realizado. É uma imagem que carrega uma carga emocional gigantesca. E aí nasce o conflito central. De um lado, um prazer estético avassalador, quase espiritual. Do outro, a consciência imediata da proibição, do abismo social, moral, da impossibilidade de qualquer aproximação real. E como ele lida com essa tensão no início? A análise fala de um esforço consciente dele para manter distância, né? Para admirar o Tássio como se fosse uma estátua grega, uma obra de arte. A expressão usada é forte, não conspurcar o sagrado. Ele tenta transformar o desejo em contemplação pura, estética, para não cair naquilo que a moralidade dele, a posição social, condenariam. Mas essa contenção parece ficar cada vez mais difícil. Exatamente. E aqui a análise faz uma conexão muito interessante entre as duas figuras que já apareceram. O falso jovem repulsivo do navio e agora o Tássio, o belo jovem idealizado. São vistos como polos opostos. A interpretação é que são essas duas imagens, as duas pontas que ofereceram uma enorme diferença de potencial para circular energia. Pensa como, sei lá, em eletricidade, precisa de dois polos para criar uma corrente, né? Essa energia que para a psicologia junguiana seria a libido, a energia psíquica fundamental estava represada no Aschenbach, talvez até contribuindo para o bloqueio criativo dele. Então, o encontro com essas figuras, uma que ele rejeita totalmente e outra que ele idolatra, cria uma espécie de curto-circuito emocional que libera essa energia que estava parada. Essa é uma boa forma de colocar, se a gente conectar isso ao quadro geral, a aparição do Tássio, nesse contexto de opostos, funciona como um catalisador muito poderoso. A energia liberada tem sim o potencial de quebrar a estagnação, de promover mudança, talvez até resolver o impasse criativo dele, mas como toda energia muito potente, ela também pode ser avassaladora, descontrolada e, no fim das contas, destrutiva. E parece que é esse o caminho que o Aschenbach começa a trilhar. E como essa energia se manifesta nele? A análise descreve uma transformação clara. Ele deixa de ser só o observador contido e se torna vítima de uma paixão. A palavra escravo é usada, né? Escravo de um senhor que nem tem consciência desse poder, falando do Tássio, que parece totalmente alheio à obsessão que ele desperta. A tensão interna cresce para um nível quase insuportável, com a ameaça de cometer uma transgressão que aniquilaria todo o sentido da vida dele. A honra, a identidade construída, tudo em risco. É um ponto de ruptura ali iminente. E diante dessa pressão toda, o Aschenbach tenta uma manobra que parece lógica: ir embora de Veneza. Ele planeja a partida, despacha as malas, vai até a estação. Parece uma tentativa de retomar o controle, fugir da fonte da tentação. Mas como é que a análise interpreta essa tentativa de fuga? É vista como genuína mesmo? Essa é a questão. A análise sugere que é uma fuga meio fadada ao fracasso, sabe? Porque ele estaria tentando fugir de algo que estava muito mais dentro dele do que fora. Não adiantaria mudar de cidade, o conflito era interno. E aí entra um elemento quase irônico, ou que a fonte chama de intervenção dos deuses. Ah, história das malas extraviadas, né? As bagagens dele vão parar no lugar errado por engano. Isso dá ao Aschenbach a desculpa perfeita, ou talvez o sinal que ele inconscientemente esperava para voltar para o hotel, para Veneza, para perto do Tássio. A análise é bem direta nesse ponto. Ele se rendeu à luta e sucumbiu à força maior do seu espírito. O alívio momentâneo de poder voltar, de continuar observando o Tássio, mesmo com toda a angústia, se tornou mais forte que a decisão de partir. É como se ele tivesse desistido de lutar contra essa força interna. E a análise conecta isso a um conceito junguiano importante, o processo de individuação. Poderia explicar um pouquinho melhor o que seria isso e como se aplica aqui? A definição na fonte é a condição humana
de tornar-se a si mesmo e não seguir aqueles padrões estruturais que se repetem universalmente. Parece um pouco abstrato. Sim, vamos tentar deixar mais concreto. O processo de individuação para Jung é basicamente a jornada de uma vida inteira para integrar as várias partes da nossa psique, conscientes, inconscientes, luz, sombra, e nos tornarmos quem realmente somos, de forma autêntica, completa. É um desenvolvimento que busca equilíbrio, totalidade, em vez de só repetir padrões herdados ou seguir impulsos sem examinar. No caso do Aschenbach, segundo essa leitura, a rendição total à paixão pelo Tásio é vista como uma interrupção, uma falha nesse processo. Ele escolhe a gratificação imediata, a obsessão, em vez de enfrentar o conflito interno de um jeito que pudesse levar a um crescimento, a uma integração mais madura dos desejos e da identidade dele. Ele não está se tornando si mesmo de forma equilibrada, entende? Está sendo consumido por uma parte de si. Isso é interessante porque a análise até ventila uma possibilidade alternativa, um e se, né? Sugere que o Tásio poderia ter sido um catalisador diferente para o Aschenbach, não só o objeto da obsessão destrutiva. Exato. A leitura propõe que Tadzio, como símbolo potente de beleza, juventude, vitalidade, poderia ter sido um mentor de uma mudança que permitiria a Aschenbach se transformar e sair do impasse criativo e existencial. E isso, claro, se a energia despertada por ele fosse canalizada de outra forma. Se o Aschenbach conseguisse integrar essa admiração pela beleza e pela vida de um jeito que renovasse a própria expressão criativa dele e o senso de si, em vez de se perder na pura contemplação passiva e na fantasia proibida, se o conflito interno fosse resolvido pelo equilíbrio, pela integração e não pela submissão ao desejo avassalador. Mas a história vai para outro lado. E enquanto todo esse drama interno consome o Aschenbach, tem um pano de fundo bem sinistro crescendo na cidade, que a análise também menciona como relevante: a epidemia de cólera asiática. Sim, a novela se passa durante um surto real da doença em Veneza. E as baixas condições sanitárias. Esse perigo externo, concreto, mortal, acaba espelhando e talvez até catalisando a desintegração interna do Aschenbach. O ambiente fica doente, assim como o protagonista, a cidade mascarando a epidemia para não perder turistas e o Aschenbach mascarando sentimentos. Nossa, tem um paralelo muito forte aí. E como essa epidemia e essa rendição interna afetam o Aschenbach concretamente, segundo a análise? Ele parece perder totalmente o controle. Totalmente. A leitura que a gente tem descreve o Aschenbach ficando à mercê dessas forças poderosas do sagrado. Mas aqui, sagrado parece ter uma conotação mais próxima do luminoso que avassala, sabe? Do irracional que domina. Ele fica dependente da presença do Tásio, daquela fixação que, por um lado, dá a ele um tipo de prazer intenso, quase viciante, mas, por outro, o consome. A fonte usa uma comparação bem forte, diz que essa dependência é como uma das drogas mais perniciosas. Ele perde a capacidade de discernir fantasia e realidade, não conseguia mais voltar a si e nem separar o mundo externo do interno. O fascínio original pela beleza agora se funde com essa atmosfera de doença e morte que paira sobre Veneza e sobre ele mesmo. E essa decadência interna acaba transbordando para o exterior, para a aparência dele. Tem aquele episódio bem marcante com o barbeiro do hotel, né? Sim, é um momento simbólico crucial na análise. O barbeiro, percebendo o estado do Aschenbach, ou talvez só querendo agradar mesmo, sugere rejuvenescê-lo, tingir os cabelos grisalhos, passar um pouco de maquiagem para dar um ar mais jovem. E o Aschenbach, que lá no início da viagem sentiu repulsa pelo falso jovem no navio, agora aceita. A análise vê isso como o fechamento trágico de um círculo. Ele se identifica, se iguala àquela figura patética que antes desprezava. É a rendição final da antiga identidade dele, da dignidade, da luta pela compostura. Ele abandona a máscara da austeridade para adotar a máscara literal da falsa juventude.
Uma tentativa desesperada de se aproximar, ainda que só simbolicamente, do idealizado Tadzio. Nossa, é a imagem final da perda de si mesmo, então. Ele não é mais o grande escritor Gustav von Aschenbach, ele é uma imitação, uma sombra tentando mimetizar a vitalidade que ele sente que perdeu e que projetou no outro. Exatamente isso. Ele se desfaz do eu que construiu durante décadas em troca de uma ilusão. Uma ilusão que, no contexto da epidemia que avança, está ligada diretamente à morte. E o desfecho é conhecido e sombrio. Aschenbach, sentado na cadeira na praia, já bem debilitado pela doença, provavelmente a cólera, observa o Tadzio à distância uma última vez. A imagem do jovem parece acenar para ele ou apontar para o mar, um gesto meio ambíguo, e então Aschenbach morre. A beleza e a morte se encontram nesse último olhar. É um final muito poderoso. E o que é fascinante aqui é a lição, ou talvez a advertência, que a análise do Carlos São Paulo tira dessa trajetória toda. Funciona como um alerta sobre os perigos de se aventurar sem preparo no mundo fantástico de nossas evocações, o mundo das fantasias, das projeções, das idealizações, sem uma estrutura interna sólida, sem autoconsciência, sem saber como navegar e principalmente como voltar desse mergulho, o risco é enorme. O risco é se perder nos labirintos desse nosso mundo de fantasias não realizadas, como a análise coloca. Então, o que tudo isso significa? Tentando amarrar os pontos principais dessa leitura junguiana de Morte em Veneza. A obra, vista por essa lente, expõe essa eterna luta humana, entre o desejo e a necessidade de ordem, de dignidade. Mostra o poder tremendo das nossas projeções, como a gente deposita nos outros nossas idealizações ou nossas sombras. Alerta para o perigo de sermos dominados por impulsos não integrados, sacrificando o desenvolvimento pessoal mais amplo, aquilo que a análise chama de processo de individuação, e, de forma muito concreta, ilustra como um impasse interno, uma crise criativa ou existencial, pode levar a gente a buscar compensações externas que se revelam perigosas, até fatais. Precisamente. É uma análise que usa a literatura para falar de mecanismos psíquicos profundos, universais. E talvez a reflexão final que essa leitura nos propõe, algo para levar e pensar a respeito, gira em torno dessa ideia do espelho. Até que ponto as figuras que nos atraem ou nos repelem tão intensamente no mundo lá fora são, na verdade, reflexos da nossa própria paisagem interna? Ecos de conflitos que a gente não resolveu, de partes de nós que não conhecemos ou não aceitamos, de potenciais que ficaram pelo caminho. E a grande questão que fica pairando é como a gente pode lidar com essa atração magnética pelo belo, pelo intenso, por aquilo que parece preencher um vazio em nós, sem nos desintegrarmos no processo. Como podemos integrar essa energia poderosa que o outro desperta sem sermos devorados por ela? Uma questão que ecoa muito além da história do Aschenbach, sem dúvida nenhuma. Com essa provocação final, a gente encerra a nossa conversa de hoje sobre Morte em Veneza, guiados por essa perspectiva da análise que tivemos em mãos. Esperamos que tenha sido uma exploração estimulante dessa obra tão densa e significativa. Até a próxima.